O meu sobrenome principal, se você considerar de homem, seria Cane, né? Mas eu tenho vamos dizer assim, um pouco de zelo pelo sobrenome Buffon por conta da minha avó e por conta dos irmãos dela. Deixa eu explicar por quê. Ah, Ana, mas Cane não tem? Não, tem. Mas eu acho que esse sobrenome, por causa da Ana, que chamava-se Marieta, eu fiquei um pouco mais, assim, emocionalmente ligada. E também por conta da minha mãe, que a minha mãe contava muita história, né? A minha mãe era a última filha e ela, a caçula, e nasceu sem o pai já, né? Aqui no Brasil. E aí eu fiquei muito ligada emocionalmente a essa família Buffon, né? Embora eu não tivesse convivido muito, porque quando eu nasci, eu já nasci fora do território de onde eles habitavam, mas eu fiquei muito ligada a isso aí. A família Buffon chega aqui em 1891, junto com a família Favalesa, do mesmo lugar. Então, eu tenho os 4 avós italianos, tanto maternal quanto paternal. O paternal da Emília-Romanha e o maternal sempre de Treviso, ali, Tison de Valmarino. Eles chegam no navio Birmania, 1891, e a minha avó e os ascendentes deles chegam, né? A minha avó com 13 para 14 anos, né? Ela tem uma história que ela era operária na Itália, trabalhava numa fábrica e já tinha assim, mesmo que fosse analfabeta, eu acho que ela teve uma postura como mulher aqui, um pouco assim à frente do seu tempo, bastante humanista, eu acho. E conduziu a família dela de uma maneira assim, eu diria soberba, bem legal, eu acho, que ela foi uma excelente mãe, né? Uma excelente educadora, humanista, ela tinha não sei, um quê a mais, por isso que eu tenho essa ligação. Ele chega em 1894 e vão para a região de Alto Bergamo, né? Agora uma coisa interessante, no desembarque dela, né, a mãe era Augusta, diz que o marido veio, não, essa Augusta já vem viúva, veja, com a prole dela, se transfere para cá, tem que ficar com ele na mão? Não? Aqui? Daí eu corto isso aí, de preferência mais próximo. Tá. Então, a Augusta, que era casada com o Buffon, ela era favalesa, ela vem viúva, porque entre ele se candidatar para imigrar e a vinda, o marido morre. Então ela vem de qualquer maneira com a família. Quando o marido estava para morrer, houve uma promessa dele com o irmão do irmão dele, que também se candidatou à imigração, mas foi para o sul, de que ele cuidaria da cunhada, que era justamente a Augusta. E depois que a Augusta veio para cá, estava estabelecida, ele vem do sul para buscar a Augusta. E ela não quis mais ir. Ela continua aqui com a família dela, eles se estabelecem todos aqui, continuam aqui para a vida toda. E esse outro Buffon, que era o irmão do Antônio, vai para o sul, que são os Buffon, da região do sul, de Curitiba, né? Região do entorno de Curitiba. Em torno de Curitiba. Tem Buffon também, no Paraná, tem Buffon no Rio Grande do Sul, tem Buffon... O núcleo de Bento Gonçalves do Rio Grande do Sul, no núcleo forte deles. Um núcleo forte ali. Há pouco tempo eu descobri um outro Buffon, que era um ramo familiar que eu não sabia se tinha parentesco, na região de Castelo. E eles são parentes porque eu tive acesso à certidão de nascimento dele e vi que ele também veio de Tison de Valmarino. Então, Todos os Buffons é vieram de um Viso ramo, e de Cisão. é um ramo que a gente tem que estudar, né? Nós estamos com a Maria. Ana Maria, você é... José Aparecido Buffon e... José Antônio Boff Buffon. Eu tenho também a minha vinculação toda com a Itália, os 4 avós são italianos, embora 2 nascidos novinhos aqui no Brasil. O meu avô entrou aqui como como Antônio Favalesa, ele entrou porque ele entrou com a mãe dele viúva. Depois virou Antônio Buffon.
Mais tardiamente, o meu primo Maurício foi fazer a cidadania dele, descobriu que o nome dele era Giovanni Antonio Buffon. E aí teve que mudar o registro dele lá na Itália, né, para adequar o nome. Então o Giovanni Antonio Buffon é filho do Augusto Favalesa e irmão de Giovanni Battista Buffon, que era o outro irmão dele, homem. E da Ana Maria. E da Ana Maria. Então, e o interessante é que as irmãs deles, várias delas casaram com os Favalesa, com os primos, de forma que não tem muito como separar quem é Favalesa, quem é Buffon aqui. Não tem muito jeito de separar isso daí. O Buffon, e a família Buffon, assim, não é porque eu pertenço à família Buffon, eu sou bofe também. E sou Poltronieri e sou Terzi. Mas a família Buffon, ela tem uma mística muito forte. É uma família muito forte, tem um imaginário fortíssimo, que ela contamina outras famílias. Eu tenho um primo em Aracruz que chama-se José Del Caro. A mãe é Frigine, o pai é Del Caro, mas é Zezinho Buffon. É Zezinho Buffon porque a avó dele é Buffon. Né? Você pega lá os filhos do Arlindo Frigine. Frigine com a neném, que é a minha prima Buffon, mas eles se veem mais Buffon do que tudo. Então, a família Buffon, ela tem um magnetismo muito forte e isso tudo tem a ver com o meu avô, o velho Buffon, Antônio Buffon. Né? O imigrante foi um só. Vieram dois irmãos, que deu origem da nossa família. Giovanni Battista. Não, vieram 5. Sim, vieram 5. Esses que eu te mandei, né? Que é Giovanni, Antônio, repete o nome, Ana Maria, que era minha, mais a Tereza, e veio uma casada já. Eles se estabeleceram lá no município de Ibiraçu, na região de Alto Bérgamo, e de lá, nos anos 20, se eu não me engano, eles desceram, teve excedência demográfica, cresceu o número das pessoas, foram para a planície, para a região de Aracruz. Várias famílias saíram de lá e conquistaram aquela região lá de baixo, compraram o terreno, e meu avô foi para lá, né, fundar uma nova colônia lá embaixo. E em torno do meu avô se constituiu então uma mística muito grande, porque ele era um homem de uma presença muito forte. Ele morreu, eu tinha 5 anos de idade, mas eu lembro de detalhes muito fortes da vida dele. Quando ia gente lá em casa, ele atendia na sala, eu corria para baixo da mesa da sala e ficava ouvindo as conversas deles. E conversas falavam em italiano, no dialeto vêneto, que é uma coisa impressionante. E tem uma curiosidade dessa questão do dialeto, que quando o meu avô e a minha avó estavam brigados, a gente sabia que o tempo esquentava, porque ele falava dialeto vêneto e ela falava dialeto bergamasco. A gente sabia que eles estavam brigados. O que a gente fazia? Saía de perto, ia para o mato. Bergamasco com Vêneto. Os testes eram bergamascos. E eles se entendiam. Falava língua, A minha mãe e meu pai. falava língua franca italiana normal. Mas quando eles brigavam, Cada um falava a sua língua. No seu dialeto, não tinha conversa. E o pau comia mesmo, porque a minha nona era muito brava. Muito brava. Ela enquadrava ele e a gente saía para o mato. Quando eu vi que eles estavam falando já a língua italiana, a gente voltava para casa porque estava tudo bem. Fazia parte do acordo. A gente sabia disso. E o meu avô recebia muita gente. Ele era um ortopedista amador. Onde que ele aprendeu isso? 10 mil anos de conhecimento tácito desde a era do fim da última era glacial, na Europa. Isso Era glacial. 10 mil anos de experiência, de geração em geração, né? Isso ele passou para o meu pai, essa habilidade. Meu pai pegava o braço de uma pessoa assim e falava o seguinte, assim, olhava para cima assim, ó, trincou aqui, tá quebrado aqui, Laura, traz essa tabuleta aí e botava assim. Meu pai tinha a ponta dos dedos dele, ele conseguia captar uma fratura num braço, vamos dizer, aqui, saiu do lugar aqui, não sei o que, botava no lugar. Meu avô era magistrado, só que meu avô era mais bruto. Chegou um dia uma pessoa de João Neiva com o braço, tirou o gesso, o braço ficou todo torto, no hospital de João Neiva. Levaram lá em casa para o nono ver isso. Aí o nono botou ele na mesa e começou a conversar, uma história de fantasma, de caçada, de animais que eles encontravam no mato, não sei o que, de aventura. E eles passavam um produto que era chamado de sonda. A sonda é uma gordura que fica atrás do rim do porco. É uma gordura muito fina. E ela era guardada dentro da palha do milho para fazer defumada em cima do fogão, ficava ali. Quando chegava alguém, pegava aquela sonda, a mamãe que preparava a sonda e começava a passar no braço. Como dizer, fazia aquela esfreguição, né? Fazia aquela esfreguição.
E esfrega, Até esquentar. e conta história de índios, que o Saci atacou ele, jogou pedra nele, espantou a caça, não sei o que lá mais, e conversa vai, conversa vem. Daí a pouco ele botou o braço do homem na mesa e fez BAM! Deu uma pancada em cima, quebrou o braço de novo, para poder refazer a soldagem. Se isso não é gente bruta, o que é? O homem deu um grito, mas estava no lugar. Estava no lugar. Agora, Laura, minha mãe, traz aqui as tabuletas. Botou as tabuletas, 90 dias na pinóia, ele fala, deixa quieto, viu? Depois você volta aqui. O homem voltou com o braço perfeito. Então, é um conhecimento tácito que permitia fazer... A pessoa chegava com um torcicólogo, não tinha jeito de mexer a cabeça de jeito nenhum. Ele esfregava um troço aqui, depois ele fazia troque, botava no lugar, vamos dizer. E tinha umas coisas mais místicas ainda. Chegou um homem na casa mordido de cobra um dia. Meu nono correu no paiol, pegou um monte de folha seca e começou a amassar aquelas folhas, amassar aquelas folhas, botou água dentro, amassou, bebe. Falou assim, isso não vai te curar, mas vai te dar o tempo de você chegar no médico, corre no médico. O que tinha naquelas folhas lá? Então o meu avô tinha umas coisas de conversar com uns índios que tinha lá em Aracruz e conversava com os pretos da região, os descendentes de escravos que moravam, escravizados que moravam lá. Ele conversava com essas pessoas. Então ele tinha uma matriz assim bem ampla de conhecimento de ervas, conhecimento de técnicas e tal. Um dia desse eu fui em Aracruz, no Zindecarne, fez um encontro dos velhos italianos lá da Valada do Retiro. Foi lá um dia, aí um velhinho falou assim, chegou para mim e falou assim, bofe bufão aqui, falou assim, de que gente você é? E eu falei assim, eu sou Buffon. Deus santo, você é Buffon, do Antônio Buffon? Sou neto dele. Vou contar uma história. Eu tinha 14 anos de idade, meu pai pediu para eu pegar a mula e lá chamar o velho Buffon. O boi aqui em casa quebrou a perna, estava com a perna quebrada. O seu nono chegou, ajoelhou perante o boi, fez uma oração, o boi congelou, virou uma estátua. Ele conseguiu montar as tabuletas no pé do boi, amarrou o boi e disse assim, pronto, pode ir embora. Por que o homem desse vai mentir? Por que ele mentiu? Por que ele mentiu? Então, vamos dizer, esse é um pouco a mística do velho Buffon, vamos dizer, né? O velho Buffon era brigão, chegava no bar em Corgo d'Água, arrumava confusão com todo mundo. Era bravo. Um dia ele falou assim, quer ver minha força? Ele pegou 2 sacos de café com a mão e um com os dentes e levantou. Vocês querem ver minha força? Só isso ele mostrou. Ninguém quis brigar com ele. Ele tinha um bracinho curtinho, assim, grosso assim, vamos dizer, né? É esse da foto? Ele é baixo. Mais baixo, mais troncudo, cabeçudo. Esse daí era o que construía. Exatamente. Esse que eu mostrei. E uma coisa interessante da família também, assim, que tudo era feito lá em casa. Os tijolos eram feitos lá em casa, os barrotes, as vigas, os caibos, as taubinhas, as cadeiras maravilhosamente bem feitas, as cadeiras, aquelas portas e janelas com aquelas almofadas venezianas milimetricamente perfeitas. E nenhum deles era profissional. Eles faziam isso no domingo. O irmão dele, desse que ele está falando, eram 2 irmãos. Eles eram 2 irmãos. Um tinha essa coisa de cura e o outro era um construtor. Então, a casa da irmã dele, que vem a ser a minha avó, foi construída por ele, está lá hoje ainda, 1924, ou 26 mais ou menos, escrito lá. Ele morreu de tétano, ironicamente, porque quando ele foi cobrir uma das casas, ele teve tétano, porque aquela tabuleta preta, né, que tinha, furou e ele teve tétano. Mas eles tinham, isso que ele falou, assim, essa mística em volta, essa coisa emocional. Eles assim. trouxeram vocês têm algum indicativo? Isso veio com a imigração? Eles tinham esse tipo de atividade lá também? Porque assim, olha, não... ancestrais, dos talentos. Mas a gente não tem o conhecimento de que lá eles tivessem frequentado alguma coisa que justificasse. Eles eram todos braçais. É um conhecimento eram que está braçais. na comunidade, é um conhecimento que está disperso. E aqui... Porque no feudalismo europeu, você tinha nas aldeias, você tinha os ferreiros, os carpinteiros, os marceneiros, os curandeiros, tinha todo tipo de gente. Então todos os conhecimentos tinham numa aldeia daquela, estava todo ali o conhecimento. E quando você vem, você espalhou isso um pouco. Mas algumas famílias têm mais uma proporção do que outra proporção. Essa questão de lidar com a saúde, com o meu avô, e meu pai herdou muito disso daí. Meu pai foi um professor do Colégio Americano de Vitória Batista, aposentou, professor Joel, ele foi ser o pastor da Igreja Batista lá de Córrego d'Água.
os pretinhos lá era batista, eles falavam, né? Os italianos católicos. E o professor Joel é um homem esclarecido. O papai descobriu que ele tinha um livro desse tamanho de fisiologia. O papai terminava a nossa reza e ia para a casa dele para ficar olhando os músculos, os nervos, etc e tal. Um dia chegou um cara lá em casa com essa região da omoplata aqui toda estrupiada. Eu falei assim, meu filho, corre lá no professor Joel, pega o livrão dele. Eu fui correndo, trouxe o livro para casa. Meu pai abriu o livro e ficava palpando aqui, olhando os tendões, os ligamentos que tinha no livro, para poder fazer e nos dedão dele. E botando no lugar, fazendo essa massagem, colocando no lugar, depois botava em posição. É um conhecimento, é uma técnica científica, não é uma técnica mística, que é baseada num conhecimento, mas é tudo aprendido sozinho. Meu pai vê as fraturas assim com os dedos, é uma coisa impressionante. Então, a minha mãe, a minha avó, passou isso para os filhos dela. A Ana Maria era irmã dele, e ela passou isso. O filho, que ele perdeu uma mão por mordida de cobra, e era o filho mais velho dela. Então ele se aperfeiçoou nisso, ele ia para Linhares ali, naquela região, comprava livros e tal, e aprendeu a fazer essa mistura de remédio, né? E a minha avó, que tinha essa coisa assim bastante humanista, que ela era parteira, saía de noite, né? Montava num cavalo que nem cigano, ela não montava na montaria tradicional, ela montava de lado e ela saía para fazer os partos da região toda, andava muito, andava em qualquer momento que você chamasse, a Maria ia. Ela passou isso para os filhos também. E o que eu acho também, Buffon, que tem um diferencial, é que ela tinha essa formação de leitura. Eu acho que a leitura ajudava. A minha avó, ela assinava alguns livros de leitura, ela assinava que vinha, mesmo religiosos, e os filhos dela liam. E ela colocou os filhos para estudar. Então, eles tinham esse conhecimento, né? E essa questão de construção, por exemplo, um dos irmãos construiu casas de sobrado, casa de sótão, casa de 2 andares, como ele tinha esse hábito lá na Itália, né? Então, ele tinha esse conhecimento. E também a minha avó passa para esses filhos também uma certa militância política que eu te falei. Uns filhos, eles eram militantes do integralismo, eles tinham esse envolvimento, né? Tanto que eles vêm para Ibiraçu, na época que teve aquela confusão toda, que a polícia prendeu e tal, né? E tinha 4 filhos da minha avó estavam ali, né? Os irmãos da minha mãe. Os Jacumim foram presos, né? O que era casado com a irmã dela, que era cunhado. Então, assim, por isso que justificativa da família Buffon. Ele justifica e eu também. Então, se você avaliar isso, assim, é que não tem isso em outra família, né? Da nossa descendência, eu acho, né? Eu vejo dessa forma. Agora você. Só finalizar aqui, Zé. Eu sou bofe também. Assim, só quem é bofe e Buffon sabe o que é ser das 2 famílias. Os bofes são... Eu falo que os bofes são descendentes de tatu. Eles entram no buraco e não saem. Eles não se reúnem, eles não compartilham, não comungam, não celebram. Não tem. Quando 2 Buffons se encontram, é uma gritaria, é uma abraçação, é tapa nas costas, é uma falação danada. Os bofes são frios, porque os bofes têm uma influência genética muito forte austríaca, do sangue alemão, que é mais frio. Os bofes foi lá em cima. Eles estavam lá no Serem del Grappa, ali no Beluno. Lá em cima. E é diferente. Então, assim, os Buffon. O Tony Buffon, que é tio dele, ia lá para casa, contava a história de todo mundo, falava de todo mundo, da família de todo mundo, era uma gritaria, uma falação alta, uma confusão danada, vamos dizer. E aonde a gente chegava tem Buffon aí. Então os Buffons tinham a fama, por exemplo, de mentirosos. Não era que era mentiroso. O tio José, irmão de papai, ele contava as parolas deles, assim, ele fazia assim, a palavra exata, como é que é a palavra exata? Ele inventava uma história, uma ficção, mas ele contava como se fosse uma verdade.
mas na verdade é absurda. Então é uma narrativa que ele criava em cima de alguma coisa, ali na hora, ali as pessoas iam ficando aquilo ali. Depois, no final, ele deixava dúvida se era verdade ou se era mentira aquilo. Mas assim, ele prendia as pessoas por 30 minutos, 40 minutos, numa conversa, num episódio, numa ocasião, as pessoas ficavam vidradas na história dele, vamos dizer. Então esse era o tio José, que era muito bom com madeira. O avô dele era o poeta da família, tinha uma habilidade com as palavras, uma coisa mais linda, depois ele vai falar. O tio Fiore, por exemplo, era o rezador. Era o rezador, sempre o homem que celebrava os cultos da missa, homem do evangelho, tudo mais. E era um pândega também, né? E o tio Bonfilho, que é o pai de Zé Carlos, o mais novo, caçula, que era o da balbúrdia. Ia para restaurante, papário, não sei o que, era um homem assim, um pouco fora do script, vou dizer. E meu pai era o intelectual da família. Meu pai era intelectual. Meu pai acreditava em ciência, acreditava no ser humano, acreditava no progresso, nas leis. Meu pai assistia religiosamente a Hora do Brasil todos os dias. Só que na casa do tio Fiore. Andava a pé 1 quilômetro, 2 quilômetros, ia e voltava para ouvir a Hora do Brasil, para saber de tudo que se passava. Ah, vai lá no Oriceira que ele sabe o que é isso. Era assim. Então ele ia lá em casa, porque meu pai tinha as informações toda da política. Meu pai saía da roça para ir em casa ouvir uma entrevista que ia anunciar o governador do Espírito Santo, que é o Elcio Álvares. Esse rapaz é jovem, vai transformar o Estado. Então, assim, e a tia Maria era parteira. Os partos lá de casa, 3 dos meus irmãos foram ela foi a parteira lá de casa. Qualquer hora da noite que você chamasse ela ia. Então, vou dizer, esses conhecimentos tácitos se distribuíam nas famílias, etc. Tal. E nos domingos à tarde lá em casa, meu pai foi o último a casar. O pai do meio, meu pai namorou 17 anos. Ele foi o último a casar. E aí disse que eu nasci de 7 meses, vamos dizer, né? Depois eu tenho uma conversa assim, muito estranha, né? Então, no domingo à tarde lá em casa, depois da reza, todos os meus primos da primeira linha iam lá em casa. Os filhos de tio Bonfilho, Amélia, Odete, o pai dele, o da Clério, o Tunim, o Elias, os filhos da tia Genoveva, o Zé Bertazzo, todos iam lá para casa. Eu tinha uma inveja da amizade deles, entre eles, que é uma coisa de louco, era pequenininho, né? Uma inveja deles, onde se reunia, fazia uma festa, fazia uma falação, vamos dizer. Então, a família é isso aí. E quando meu pai morreu, esses primos meus, que eu chamo os cabeça de chave, foram muito importantes para mim. Os 3 tios dele, o Maurício Buffon, o Cláudio Boff, o Fernando Buffon, eram os caras que me balizavam neles, vamos dizer. Então a família tem isso. Morre o tio, morre o pai, você se escolhe no tio ou nos primos mais velhos, vamos dizer. Então tem uma cadeia de pertencimento e de proteção dentro das famílias, que a gente não tem mais hoje em dia. A minha avó tinha essa questão da proteção, os filhos ficavam viúvos, né? A irmã, a Maria, que era casada com o Jacomim, ficou viúva, ela recolheu os filhos da Maria, levou para casa dela. Quando ele casou de novo com a Casote, aí ela devolveu, eram os sobrinhos dela. Então ela tinha esse acolhimento ali. Eu falo que era uma postura muito humanista, no sentido de que assim, ela fazia todas a questão de preservar a saúde das crianças. Aí o filho dela, o primeiro filho, ficou viúvo. Ela levou os filhos para casa dela. Quando ele casou novamente, que é esse sem o braço, então ela foi e devolveu os filhos para a segunda mulher. O outro ficou viúvo também, o Ângelo, né? Ficou viúvo. Ela fez a mesma coisa. O outro também ficou viúvo, ela fez a mesma coisa. Então, ela tinha esse hábito de levar para casa dela, curar ou cuidar, e depois ela fazia a devolução quando os filhos casavam. Era uma coisa muito legal. Ele não falou ainda. Pois exato. Vamos ouvir lá, um pouco a história dele aqui. aí. José Aparecido Buffon. Zé Aparecido, ele é advogado da Advocacia Geral da União. O que menos Pensa falou. no homem inteligente. Deixa ele falar agora. Tá? Vamos lá. Eu já sou da 3ª geração, né? Já não cheguei a conhecer o meu bisavô, o antenato, o seu Giovanni Antônio Buffon, infelizmente. Quando eu nasci em 67, ele tinha falecido há um ano. Ele faleceu em 66 e eu não o conheci. Mas é interessante porque teve um período da minha vida que eu servi a Marinha do Brasil e o período estava aqui em Vitória. Vez ou outra encontrava alguma pessoa na capitania dos portos ali e a pessoa olhava pelo sobrenome e perguntava: você é o que do seu Antônio Buffon?
Aí eu sou bisneto, porque ele era o consertador de osso na época. Aí eu comecei a me interessar um pouco mais pela família, porque até então eu tinha se criado um pouco distante, né, Meu pai morou na Bahia um tempo, a gente mudou para lá e eu estava meio distante. Comecei a me interessar um pouco mais, porque eu frequentava pouco. Frequentei pouco. O Zé Antônio uma vez me encontrou comigo lá, tinha 20 anos que a gente não se via numa faculdade aqui no interior. Ele falou, pô, tinha 20 anos, a gente não se via, até numa palestra se encontrou. E aí eu comecei a me interessar em estudar essa situação. E comecei a perguntar à minha mãe, e aí minha mãe falou, olha, um dia tinha 9 anos de idade, estava na árvore brincando com as crianças, outros meninos, e caí de cima da árvore. E foi o seu bisavô que tratou de mim, porque minha perna saiu fora do lugar e eu fiquei com a perna deslocada fora ela não estava conseguindo andar com a perna fora. A tia Genoveva levou até a casa do pai dela, que era o bisavô, Giovanni, e ele colocou a perna dela no lugar. Mal saberia depois, 6 anos depois, que o neto dele estaria se casando com minha mãe, que por acaso não é de origem italiana, né? Ela já é de origem portuguesa com afro, né? Já é uma mistura. E meu pai... Assim, você sabe que a da Clélia casou com uma brasiliana, né? Meu pai foi o primeiro a se casar com uma não italiana na região. Gerou um pouco daquela repercussão na família e tal. E ela foi a primeira a se casar com alguém que não foi. Depois foi abrindo a porta, vários outros se casaram. Mas assim, é uma história bem bacana, interessante. Esse livro, inclusive, faz menção aqui. Esse livro, inclusive, no historiador da Federal do Rio de Janeiro, que é um nativo de Aracruz, ele cita a história um trecho lá de que ouviu localmente, tá? Do vô Giovanni Buffon, no segundo parágrafo aí. Tem outros parágrafos também que falam, mas não consegui localizar os outros. Que ele cita até de depoimentos de pessoas locais da época, que ele fez entrevista. São 2 volumes, na verdade, é o segundo volume, no segundo parágrafo. E ele cita, faz menção ao vô Giovanni, ao vô Antônio, ao bisavô, né? Falando sobre a questão de como ele era conhecido na região, dos trabalhos que ele fazia, que era bem bacana isso aí. E já o meu avô, como diz Zé Antônio, meu avô era um lorde, era um poeta. Eu aprendi muito com ele, que eu convivi um pouco tempo de férias, sempre que eu tinha férias eu vinha passar férias com ele e aprendi muito com ele a como viver uma vida com plenitude, sem prejudicar os outros, fazendo bem. Estresse. Sem estresse. Que não conheceu estresse. Não estressava. Ele era um lorde. Tinha um horário certinho para o almoço, era um artesão de boa qualidade, fazia os trabalhos dele. Assim. Nunca gostou de roça, morava na roça, mas odiava a roça. Eu nunca vi Papai também odiava. Eu nunca vi meu avô pegando um trabalho de roça. E ele morava na roça, mas ele não trabalhava. Ah, é? Não. O João? Não. João, né? O seu é João. Ele era um artesão. O seu é João, né? É. Ele fazia o que, o João? Ele fazia vassoura artesanal de melga, de cipó. Esses trabalhos artesanais botava a vender, vendia tudo. Que legal. Tinha um burrinho. Era perfeito. Tinha um burrinho que aquele tocava. burrinho andava no interior de Aracruz todinho. Olha. É o Joaninho Buffon. Joaninho Buffon. E eu brincava assim, hoje eu tenho a visão que meu avô, João, era o italiano mais indígena que eu conheci, porque ele sabia fazer todas aquelas armadilhas que eram típicas dos indígenas, quitandu, jiqui, essas coisas, com uma perfeição que talvez nem os indígenas soubessem tão bem. Ele aprendeu. Mas não pegava na enxada. Trabalhar na roça não era com ele. Pois é, eu ia perguntar se nesse processo todo, essa família se desgarrou da Itália, naturalmente. Quem veio de lá, como a maioria, foi uma ruptura. E como é que isso aconteceu no tempo? Houve reatamento, houve religação da família até hoje ou ainda não? Lá na Itália? Aqui com a Itália, de volta, né? Maurício Buffon foi o primeiro a voltar lá por causa da documentação dele, depois fui eu. Fui 2 vezes a Cisão de Valmarino, mas não tem uma ligação orgânica com os que ficaram lá, não. Os gaúchos têm ligação muito forte com a Cisão, mas a gente não tem mais não. Mas uma ligação não. Eu tenho a impressão, Peron, de que no caso dos Buffon, eu acredito que veio todo mundo de lá que fazia aquele núcleozinho familiar nosso. Eu acredito, porque assim, era o Antônio e era o Vincenzo, esse do sul, e o Antônio que era o nosso. Eram 2 irmãos.
Não consta que tivesse irmã casada com outra pessoa que tivesse sobrenome. Pelo menos dos documentos que eu consegui ter acesso, eu não encontrei. Então, o que acontece? Eu, quando voltei lá, eu fiz contato com Favalesa, mas eu não fiz com Buffon, né? Eu estava muito focada no Favalesa. Mas o Buffon, ao que me consta, também depois vieram outros. Então, eu tenho a impressão de que não restou nenhum Buffon lá. Dessa coisa ali do teu nicho. Porque, na verdade, Peron, você sabe que lá na Itália, não sei se é hoje, mas eles não tinham muito essa consideração com um primo de segundo grau. Não existia. Era só era muito nuclear ali, aquele núcleozinho e basta. Então, eu acredito que por conta disso se romperam todos os laços. Por exemplo, Cane. Eu voltei a Argenta, que é na região de Ferrara, na Emília-Romanha, e não consegui detectar nenhum que tivesse. Não. Para mim, morreu ali aquele núcleo bem coisa. Acabou. Eu até tentei, né, porque tem o sobrenome Alberoni, né, porque eu acredito que a minha avó tivesse algum irmão que teria ficado por lá, mas eu não tive esse sucesso. Então, assim, efetivamente, com a Itália, a gente não teve... Rompeu para toda a vida. Né? Uma Ana Maria Cane que acabou fazendo alguma ligação de volta. Eu tive lá, sim. Ou tem mais na família? Quando eu estive... Não, Ana Maria Buffon? Não, Ana Maria Buffon. O nome? O nome próprio. Não, tudo bem. Entendi. Tudo Como bem. é que é? Não, você tem o lado Buffon também, né? Sim. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você fez essa ligação. Sim, claro. Quer dizer, tem outros na família que fizeram, é sim, isso que eu quis dizer. Tem mais dois primos. Ele também. Aí, o outro primo que retorna lá, né? Eu fui 2 vezes. Eles retornam mais pelo lado Buffon. Eu, quando retornei, que tem um pouco de tempo, eu retornei mais pelo Favalesa, porque eu sou Favalesa 2 vezes. Porque, assim, no mesmo navio vem a Ana Maria, que a mãe era Buffon, que a mãe era Favalesa, Augusta. E vem o Carlos Favalesa. Essa Ana Maria se casa com esse Carlos, do mesmo navio, que era Favalesa. Não sei, eu não consegui provar se tivesse um parentesco. Então, na verdade, eu sou Favalesa 2 vezes, né? Então, assim, meu foco inicialmente era esse. Mas depois da década de 80, que eu comecei a me interessar, eu fui ouvindo as histórias, né? E aí eu me foquei mais na Ana, porque eu achei que a Ana tem uma história marcante ali na região. Ela e esses 2 irmãos. Por quê? Porque eles tinham essa habilidade ali de fazer e acontecer. Um era construtor, né? E não fez uma casa só, fez um monte de casa. Ele era chamado para tudo. Era exímio pessoa de fazer telhado. E o outro que era o tal do consertador de osso famoso ali na região, que todo mundo se voltava para ele. Então, assim, quando surge essa oportunidade dessa homenagem, eu penso que a gente voltou para esse Buffon, mas por conta disso, né? Não é que os outros não tenham história, mas eu acho que nessa ocasião dos 150 anos, falar do Buffon para nós me traz um pouco mais de contentamento, de pertencimento e de afetividade, essa ligação ali, né? Eu queria perguntar, você é da Procuradoria, né? AGU, Advocacia Geral da União. Tá, Advocacia Geral da União. A gente sabe que no meio jurídico, no meio dos advogados, juízes, magistrados, inclusive ministros, tá cheio, tá coalhado de italiano por aí. Sim, sim. Porque você tinha uma situação de criar, em períodos históricos, né, você tinha a questão de criar uma ideia de brasileiridade, povo brasileiro, que era chamado povo, resultado de cruzamento de várias raças para criar realmente povo brasileiro. Essa ideia, tem até um historiador americano que fala sobre isso, acho que foi o americano ou inglês, essa miscigenação das raças. A questão do pertencimento, eu acho que hoje está assumindo uma importância grande em relação... na geração anterior ela era muito mais forte, porque as comunidades eram
entrosadas naquela comunidade muito pequena que a gente chama de aldeia, né? Zé Antônio aqui até chama de aldeia, era aquela comunidade pequena, os italianos se relacionavam muito mais ali na comunidade mais fechada, então era muito mais próxima. Eu me lembro que eu tirei foto lá com meus primos, na época na foto deve ter uns 20 meninos, o único pardinho era eu, parecia no meio, meus outros primos todos assim, cabelos loiros, tudo olho ali, parecia que pardinho no meio. E aí, assim, eu tinha aquela sensação de pertencimento, mas um pouco distante. Depois saí um pouco, fui para a Bahia, morei um tempo lá, voltamos. Fugiu um pouco o pertencimento e retornamos novamente esse pertencimento, mas não é tão forte. As comunidades meio que do interior, principalmente a comunidade meio rural, está perdendo isso. A geração anterior, que é a segunda geração ainda, manteve bastante forte essa questão do italianismo. A primeira também mais forte. A terceira, não é nem só a questão do seu italianismo, eu acho que a questão mesmo de cultura e de manutenção, o próprio país está perdendo isso. A manutenção de valores culturais, há uma perda disso, não é ligado só à questão do italiano, é de forma geral isso. Essa perda de cultura, de valorização da cultura, de quem você é, de onde você veio, não está ligado à questão só do italiano, é geral. Isso é ruim, porque quando você esquece os valores de família, de cultura, de onde você é, isso gera um prejuízo muito grande em termos de organização social. E nós estamos perdendo isso, não estamos sabendo dar valor a isso aí. Isso gera uma série de problemas e consequências, porque você não tem uma cobrança social daquele indivíduo. Fulano de tal, olha, você é fulano de tal e tem que agir dessa maneira, porque haveria uma cobrança maior desse grupo social no comportamento dos indivíduos. Essa perda é muito ruim para a sociedade. É uma preocupação, é algo que eu não conseguia ver há anos quando era mais novo, mas hoje eu consigo enxergar como é importante você manter valores de cultura e de família. Ainda que possa parecer, às vezes, conservador no modelo de discurso, coisa que eu não sou, eu não gosto de ser até, eu diria que eu sou liberal em termos de pensamento, até demais, mas valores culturais têm que ser mantidos, justamente para preservar alguma coisa em termos de segurança da sociedade, mínimo de segurança da sociedade, que é o que nós temos perdido. Então eu vejo com preocupação hoje as gerações, até depois da minha também. Minha filha, por exemplo, já tem cidadania italiana, mas eu vejo que ela é muito mais desligada. Filha, você tem uma cidadania italiana, deve estudar italiano. Eu estudo italiano. Estudando, é o mínimo que eu posso fazer como obrigação de um país que reconheceu minha cidadania, estudar o italiano. E passei a estudar depois que foi reconhecida a cidadania. Até por uma questão de obrigação, falei, como um país reconheceu a minha cidadania, eu tenho por obrigação e dever moral de aprender o idioma e a cultura daquele país, ainda que no primeiro momento eu estivesse um pouco mais distante. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Isto é, o que te incentiva a ser italiano hoje? É o fato de você ser reconhecido, primeiro, ou você vai buscar esse reconhecimento em função de você se manifestar italiano? O que vem primeiro aí, o ovo ou a galinha? A partir do momento que eu me identifiquei com a questão de família, hoje eu brinco assim, que eu tenho origem afro também, não conheci meu avô afro, mas eu tenho um grande respeito com a cultura afro, mas a minha proximidade é com a cultura italiana, com a família italiana. Então eu tenho os primos todos que a gente joga 3-7, uma vez por semana lá nas casas, vai na casa de um jogar 3-7. Tem um monte de homens jogando 3-7. Domingo passado eu estava no meio rural lá. Desde quando vamos matar um porco no domingo, no meio rural com meus primos. Isso é a manutenção da cultura italiana. Essa coisa de estar ali conversando, batendo papo, passar um domingo, aquela cultura. Não dá para se perder isso. Então, essa cultura já tem dentro. Eu aprendi isso com meu avô. Eu aprendi muita coisa com meu avô. Meu avô era uma pessoa assim, que sabia viver, era um sábio em termos de vida. Ele tinha uma sabedoria de como viver bem, de como a arte ser feliz. Muito religioso. Essa parte talvez eu tenha herdado menos dele, eu não herdei tanto, mas a parte de saber viver bem, ele sabia. E eu aprendi bem o que é viver bem, mesmo às vezes você tendo poucos recursos, como ele tinha. Ele tinha arte de viver bem. Sabia como viver bem, todo mundo que o conhecia sabia. Procura Joaninho Buffon, que ele conversa lá, ele explica com a calma. Todos os sobrinhos, os vizinhos, proprietários rurais que tinham vizinho a ele, porque ele tinha a filosofia de vida. Eu aprendi muito, não com o que ele falava, mas da forma como ele vivia. E trouxe isso para a minha vida, tem como viver bem, e passei isso para os meus filhos. Eu tento jogar isso para os meus filhos. Eu vou dar um pitaco sobre isso aqui também. Essa questão do italiano no Espírito Santo, eu vou falar do Espírito Santo porque é aqui que a gente vive. Tem um movimento paradoxal. Quando a gente morava na colônia, que nós só tínhamos vizinhos italianos,
E na escola, por exemplo, na turma de 30 alunos, todos eram praticamente primos de um jeito ou de outro. Todos eram primos de um jeito ou de outro, pelos 4 lados que a gente tinha lá dos parentescos, né? Então não tinha saída. Era primo. Só que pairava na gente uma vergonha de ser italiano. Nós tínhamos uma vergonha disso, porque italiano era um bicho que falava alto, contava mentira, peidava em público e fazia confusão. E não sabia falar direito. E fazia confusão. Isso é ser italiano, entendeu? Vamos dizer. E as pessoas tinham assim, olhavam aqueles bichos lá da roça, casca grossa. O que aconteceu? Essa comunidade rural foi se dissolvendo na medida que a transformação da agricultura aconteceu nos anos 60. E aqui teve um facão que passou, que foi a erradicação do café. A gente trabalhava com café. Quando erradicou o café, a terra não tinha mais alternativa. As pessoas foram, e o Brasil vivia um movimento de industrialização e urbanização muito forte nessa época. Então foram para a cidade, né? Ou foram para Rondônia, ou foram para o Pará, foram para Rondônia, foram para a Bahia, como o Zé, e poucos ficaram na roça, né? Então, e durante um tempo, a gente não tinha nem a comunidade à moda italiana e nem a valorização no final dos anos 80, que começa um movimento de valorização. Ser descendente de italiano passou a ser chique, passou a ser desejado, passou a ser respeitado e procurado. Hoje você tem movimentos de italiano em todos os municípios do Espírito Santo. É uma coisa inédita, nós nunca tivemos isso. Só que é um movimento que procura garimpar valores, práticas, história do passado, porque os velhos estão morrendo. Eles se fiam muito nas histórias vividas por terceiros. Porque nós perdemos os protagonistas originais disso aí. Os velhos estão morrendo. Nós somos a última geração que moramos na roça, matava porco, capava porco, mirava galinha e cozinhei, fazia farinha e molhava a horta e cuidava dos bezerros, vamos dizer. E acabou isso aí. Então, vamos dizer, hoje a valorização da cultura italiana, ela é muito importante, mas ela não tem mais um vínculo orgânico com as comunidades anteriores. E a questão de ser do italiano, o ovo e a galinha. Primeiro veio o italiano. Eu, quando estou na Itália, eu ando na cidade sem prestar atenção na fala dos outros. Mas eu ouço o timbre da voz, as falas lá longe, assim, as pessoas no restaurante. Aquilo vai direto na alma da gente. É uma coisa impressionante como aquilo vai lá no DNA e agita o DNA seu. Você sente uma coisa, uma êxtase. A língua italiana é uma coisa fabulosa para quem morou em casa. Até os 6 anos de idade, os meus tios todos falavam dialeto dentro de casa. Um dia minha mãe falou assim: vocês param de falar essa língua aí, porque agora eu quero que meu filho aprenda português, eu quero que seja alguma coisa na vida. Porque com essa língua vocês não vão a lugar nenhum mais. Minha mãe, como era bofe, mais austríaca, mais dura, mais prática, né? Eu falava que tem aquela novela O Feijão e o Sonho. Mamãe é o feijão, papai era o sonho. Papai largava a roça para ir falar num boteco sobre o homem à lua, as conquistas da ciência. Mamãe não, mãe, o que a gente vai comer amanhã? Mamãe só guardava a sexta-feira da paixão e o Natal. Guardava nenhum dia mais, todo dia de trabalhar. Era isso aí. Domingo, depois da reza, roça. Trabalhar, cortar, não tinha conversa. E meu pai não, meu pai parava, meu pai fazia parto de vaca, né? Chegava lá o capataz da fazenda, tal, sei, a vaca do patrão está encravada lá, precisa ir lá. O pai chegava em casa, tomava um banho, cortava as unhas, pegava um vidrinho de álcool, botava dentro do paletó e a bicicleta dava 20 quilômetros para ir lá desencravar a vaca. A vaca dando parto, deu problema, ia lá, pegava o bezerro, puxava fora. Aí eu assim, quanto que é seu bufão? Uma cachaçinha e a sua amizade. Isso é que eu acho. Isso é ser bufão, uma cachaçinha e a sua amizade. E o Natal. Guardava nenhum dia mais, todo dia de trabalhar. Era isso aí. Domingo, depois da reza, roça. Trabalhar, cortar, não tinha conversa. E meu pai não, meu pai parava, meu pai fazia parto de vaca, né? Chegava lá o capataz da fazenda, tal, sei, a vaca do patrão está encravada lá, precisa ir lá. O pai chegava em casa, tomava um banho, cortava as unhas, pegava um vidrinho de álcool, botava
dentro do paletó, e a bicicleta dava 20 quilômetros para ir lá desencravar a vaca dando parto deu problema, ia lá, pegar o bezerro e puxava fora. Aí eu assim, quanto que é seu Buffon? Uma cachaçinha e a sua amizade. Isso é que eu acho. Isso é ser Buffon, uma cachaçinha e a sua amizade. Assim. A minha mãe ficava um bicho com isso aí, porque a roça tá parada, o mato tá subindo, entendeu? O mato tá crescendo, a mãe ficava um tronco com isso aí. E o meu pai é isso. Levava os filhos para cuidar e ninguém pagava nada. Papai saía de casa. Era muito acolhimento. Eu lembro de um dia Muito grande. que meu pai saiu de casa cedo, eu dormi no quarto com meu pai e minha mãe. O cabide ficava em cima da cama. Meu pai pegou a roupa, pegou o cinto, falou, pai, você vai onde? Eu vou em Geneva hoje ver o Homem e a Lua. Saiu cedo, 21 quilômetros de bicicleta, foi lá ver o Homem e a Lua. Voltou à noite, noitão. Tem uma mesinha redonda, o papai sentava aqui, a mamãe sentava aqui, eu sentava aqui. À noite, chegava em casa. Aí ela perguntou, como é que foi lá de Sede? Explica pra mim. O papai pegou um isqueiro, desse isqueiro douradinhozinho, né? Falou assim, o homem foi à lua assim, tá vendo esse isqueiro aqui? Isso aqui é o foguete. Embaixo desse isqueiro sai um foguinho, vai lá em cima, lá longe, depois o isqueiro cai e a tampinha dele vai até a lua com os homens dentro. Ela leva os homens, depois essa tampinha volta, caiu de paraquedas no mar. Vamos dizer, meu pai explicando isso para minha mãe, olha que homem de ciência, vamos dizer, né? Eu lembro até hoje, eu estava do lado dele aí. Então, assim, a questão do ser italiano é isso aí, vamos dizer, é o timbre da voz. Às vezes eu estou trabalhando em casa, escrevendo coisa, eu boto lá na RAI. Deixa que o italiano falar, não quero nem prestar atenção na conversa. Mas aquilo traz uma paz. Quando eu vejo uma TV portuguesa, me dá irritação o cara falando. Mas a TV italiana me dá, a voz dá uma paz muito grande. Por isso. Depois que eu fui buscar a cidadania, eu não tenho necessidade imperiosa de ter a cidadania italiana. Eu tive que Maurício abriu a porta, senão não teria. Eu vou na Itália e uso passaporte brasileiro, não tenho essa fissura. Eu sou brasileiro, vamos dizer, mas a alma é italiana, fortemente italiana. Então eu vou fazer, vamos fazer uma rodada final aí, é o seguinte. A família Buffon, como é que ela analisa, pode ser uma coisa bastante sucinta, a contribuição do gênio italiano nesses 150 anos no Brasil? Uma pergunta um pouco complicada, eu sei. 150 anos no Brasil. A participação, como é que vocês avaliam essa presença de 150 anos aqui, a contribuição? Como é que vocês avaliam isso no contexto brasileiro? Você falou, eu sou brasileiro, pois é, mas nós somos a alma italiana. A alma italiana nós construímos o país de Itá, como diz a canção, né? Mas como é que vocês avaliam isso? Quer dizer, a participação brasileira, essa percepção de vocês, como é que é? Eu dei aula de 25 anos de formação econômica do Brasil na universidade. En passant, falava de tudo. Fiz uma tese de mestrado que chama o Café e a Urbanização do Espírito Santo. E aí eu falo da imigração, um capítulo só sobre imigração. É italiana, eu vou dizer aqui. Aqui a rede de cidades capixaba é uma rede de cidades formada pelo café, pelos italianos produzindo café. Produzindo café. Vamos dizer, São Paulo, no final do século XIX, se tornou a principal cidade do Brasil, o núcleo do capitalismo brasileiro. É uma cidade feita, o jeito dela é um jeito italiano. As principais indústrias, Matarazzo, Bardella, Della Mana, aqueles caras, tudo o gênio italiano. O núcleo do capitalismo mundial é a indústria de máquina e ferramenta. Onde que ela está? Está no norte da Itália, região do Vêneto, da Lombardia. Ela está na Alemanha e ela está na República Tcheca. Ali onde você tem os melhores engenheiros, artífices, criadores de máquinas do mundo. O resto tudo copiou aquele núcleo ali. Esse núcleo veio para o Brasil, parte disso veio para o Brasil. Então o Brasil é uma construção de muitas culturas, são por camadas, porque até mesmo a imigração portuguesa que ela é diferente a cada vez que ela vem. São camadas diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes. Não tem a imigração portuguesa para cá. Tem camadas e épocas e ondas de Portugal para o Brasil. E o italiano é que trouxe, junto com os alemães, trouxeram aquela injeção
de capacidade empresarial, de uso de ciência, uso de práticas modernas. Trouxe a política moderna, os movimentos operários, os partidos políticos, as artes, tudo vieram com os italianos a partir do final do século XIX. E com os alemães também, muito fortemente. Mas os italianos são mais disseminados. Os italianos interagiram melhor aqui. Os italianos casaram com as brasileiras, com as morenas, os italianos se entregou para esse país completamente. Então você vê na política, nas artes, na ciência, na cultura, nos negócios, todos os lugares estão aí. No Espírito Santo, eu diria que 2/3 do capixaba tem sangue italiano, ou mais. Eu pego a lista de chamadas da faculdade lá, vou olhando. Tem 1, 2, 3, 4 que é só no sobrenome português. É tudo italiano, ou pomerano. Então, assim, a Itália não tem uma noção ainda do que foi o italiano no Brasil. Vamos dizer, nós somos um país do tamanho da Itália e que diria que grande parte dele é uma construção de italianos que fizeram aqui. Vamos dizer. Isso aqui é uma coisa para ser aquilatada ainda. O Luca, amigo meu lá de Padua, o Luca é pesquisador da área de turismo, né? Luca della Libera. Meu amigo, ele fala o seguinte, ele veio muito ao Brasil, fez o mestrado dele, doutorado aqui na UFES, foi orientado a Aurélia Castiglione, mas ele fala, nós italianos não conhecemos o Brasil, e nem o que os italianos foram capazes. Eu fui andar com ele para o Espírito Santo, ele via as placas, ó, italiano, da cidade tal, da região tal, da região tal, da região tal, da região, sabe tudo, entendeu? Não tem como ser diferente. Vai a Santa Teresa, vai a Guaraná, vai a Aracruz, aqui é Modenese, Locatelli, Pandolfo, Cítala, Pessotti, todos os lugares. Então isso é muito forte. Agora, o Brasil do Norte, Nordeste, você vai na Associação Comercial de Montes Claros. Tem lá uns 40 presidentes, não tem nenhum sobrenome italiano. É tudo português. Você vai... Essa questão que ele pergunta, eu focando o Espírito Santo, eu penso que assim, a imigração italiana, qual que é o inserimento dessa imigração italiana, dessas famílias para os 150 anos? Eu penso assim, é como se os italianos tivessem vindo para cá e fizessem uma base, um sedimento para que as coisas viessem depois a acontecer. Por quê? Porque eles chegam na virada da escravidão para substituir mão de obra, trabalham acirradamente, muito. Essa Maria Buffon, ela sai com o irmão dela, um dos irmãos, vai trabalhar, porque eles vêm em 1891, vai trabalhar na fazenda dos Colombo a troco de um casal de uma vaca e um boi. Eles tinham que trabalhar um período. Ficavam ali e depois retornavam lá para o São Benedito, que era onde estava Augusta Favalesa, com os filhos, viúva. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito que isso tudo, qual é a contribuição de todas essas famílias, independentemente de qual, que tenham trabalhado muito ou que tenham trabalhado pouco ou que tenham sofrido, como a família Boff, por exemplo, que tem um episódio lamentável ali da história deles. Eles eram muito humildes, né? Ali na região de Accioli. Então, o que eu penso? Eu penso que essa contribuição, ela veio sedimentar, assim, estabelecer as bases para que depois, no caso, por exemplo, Espírito Santo, ele tivesse toda a estrutura, toda essa competência formada para que depois ele entrasse nos grandes projetos que vieram para o Espírito Santo, saísse da área agrícola, né, com os grandes projetos da década de 70, para a não tanta industrialização, mas de beneficiamento, transporte e tudo mais. A urbanização. Eu acho que no Espírito Santo, principalmente, a colonização italiana foi assim, o mérito para que o Espírito Santo assim, é intrínseco, para que isso acontecesse, é inseparável, para que isso acontecesse e deslanchasse. Né? E foi muito tardio. Por exemplo, eu sou o segundo da família Buffon a fazer o curso superior. O primeiro foi Maurício, fez o curso de engenharia lá em Feira. Eu fui só o segundo. Daí, o curso técnico superior, o Maurício fez escola técnica, depois o Chiquinho, o irmão dele, fez o curso de cacau lá na Bahia. Eu lembro que eu vim fazer a prova em Vitória para a escola técnica, que é o Cefet, que é o IFES, fiquei reprovado, meu primo Isaías passou.
Isso em 75, gente. 75 ele morava na roça ainda, trabalhava na roça lá, ou seja, então, só que a região de Castelo, a região de Venda Nova, isso foi mais precoce. A nossa região aqui se atrasou muito mais nesse processo de urbanização. Porque Ana fala o seguinte: o Espírito Santo é produto do café até os anos 60, depois dos grandes projetos. Mas o café que deu formato à rede de cidades, as estradas, as vias, os portos, tudo é a construção do café. Luiz Serafim Derenzi é um italiano que escreveu sobre o Espírito Santo. Ele fala isso, né? A história do Espírito Santo é a história do café, é a história dos italianos. Entendeu? É isso aí. Deixa eu ver. Em relação a essa questão, posso falar, compreensão um pouco só do Estado do Espírito Santo, né? Eu não conheço tanto a economia quanto o primo aqui, que tem uma formação economista. Mas, assim, analisando essa questão da contribuição da migração italiana, ela foi fundamental para o Estado, né? Porque quando esse Estado aqui não tinha nada em termos de indústria nem nada, quem segurou o Estado e manteve foi a mão de obra praticamente. E começou o desenvolvimento foram os italianos, os imigrantes italianos, que passaram muitos perrengues. Esse pessoal vivia no meio rural aí, sem estrada, sem meio de comunicação, sem nada, eles tiveram que sobreviver. Os imigrantes, principalmente, foram lançados no meio do mato, né? O pessoal que já estava aqui antes, que eram os lusitanos, os portugueses, ficavam no litoral. Mas a terra mesmo que foi ocupada foi a região de montanha, mais para dentro, Colatina, lugar que tinha onça, que ainda tinha indígena. Toda a situação, você vai pegar Colatina, você estava na situação aí, vai pegar aí Baixo Mandu, vai descendo um pouco mais para São Gabriel da Palha. Ou seja, a colonização de Colatina, por exemplo, já começa já no final do início do século XX praticamente. As matas começam a ser derrubadas ali. É a segunda onda já de É a segunda onda. Interna. E foi numa situação em que praticamente em 1808 o Estado foi recriado, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já tinha deixado de ser Estado aqui. Dom João VI recria o Estado por causa dos indígenas. Os indígenas eram tão violentos, tão ferozes aqui, que ele teve que recriar o Estado para poder combater os indígenas. Isso em 1808. E de lá ficou aquela coisa estagnada. Quando começa a migração, primeiro os alemães, em 1850 por aí, depois vem os italianos, já no final de 1880 por aí. E essas terras vão ser ocupadas por eles. Era a terra assim, está ali a terra de vocês, vão lá e peguem. Quando se faz a leitura dessa forma como foi ocupada a terra, era assim, você se vira, sobrevive, porque tinha promessa, mas na prática não era muito cumprida. Essa história mesmo do bisavô que veio, o avô contava a história, que era contada para ele, veio na situação de vir trabalhar, tinha que pagar a passagem, que houve o pagamento da passagem, então ele teve que trabalhar um tempo com o general de X de Guaraná na fazenda até subir Alto Berro. Eles trabalharam nessa fazenda para poder pagar a passagem. E tem até uma história interessante que o vovô contava, que era bem legal. O bisavô, o Giovanni, o Antônio, ele veio com 12, 13 anos de idade, 12, 13 anos, e na Itália tinha a questão do inverno lá, que tinha até neve, né? Ele, acostumado com o inverno italiano, o dono da fazenda deixava um animal, uma vaca lá para poder leite, essas coisas todas. Ele começou a estocar capim lá de casa, guardando capim, esperando a neve chegar. O inverno veio, cadê o inverno? E aí os vizinhos começaram a chamar, o italiano é doido, aquele é doido, aquele menino é doido. Porque era o trabalho dele na Itália, provavelmente, de guardar e recolher o capim e guardar para a neve, para a época do frio, né? Mas a neve não vinha, o inverno aqui era diferente. Então são essas histórias que era algo assim. E depois o pessoal ficou largado, perdido, assim. O Guaraná mesmo, na década de 70, ele fala que depois da crise do café, era um negócio assim. Era algo difícil, você não tinha quase energia elétrica, era poço para pegar água em poço, então ficou muito perdido, atrasado no desenvolvimento de outros lugares do país. Ficou. E quem manteve essa situação ainda foram os italianos, que com muito trabalho mantiveram. Quando começou o desenvolvimento econômico, industrial principalmente, pegou esse pessoal que tinha uma disposição para trabalhar pra caramba, os caras não tinha tempo ruim, e foi maravilhoso para o Estado. Porque se viaja para o interior do Estado, eu faço uma comparação daqui com a Bahia, morei 6 anos na Bahia, a capital, as todas mais ou menos se parecem, mas quando você vai para o interior, a diferença está no interior. As cidades do interior que são organizadas, são bacaninhas, tudo bacana, você não vai ver favela nem nada. Vai para o interior da Bahia e dá uma olhada. É tristonho comparar as duas realidades. Na maioria das cidades do interior, estagnação, o tipo de ocupação da terra foi muito diferente. Aqui era tudo baseado em colônias, pequenas propriedades, lá são grandes propriedades. Isso não gerou riqueza, gerou muita pobreza na região lá.
E aqui o contraste, vai Santa Teresa, que é um lugar que em tese não poderia dar nada, porque é tudo montanhoso, tudo pedra. Terra ruim? Uma terra amarela, só com muito adubo. Mas você não vê pobreza, não vê miséria lá, você não vê riqueza extrema. Venda Nova não tem terra, tem pedra, só tem pedra. Mas exporta abacate para a França. Nem água. Você vai lá, eles botam abacate na França, botam café de alta qualidade na França hoje, na Inglaterra, café gourmet hoje, estão produzindo. Você fica assim, pô, coisa bacana. É produto de trabalho, geração, já estão na 5ª geração lá, produzindo. Hoje minha família, o vô João já está na 5ª geração, então já tem 4, já está na 5ª, sou tio, avô já. Essa questão foi fundamental para o Estado. A migração italiana aqui, e a alemã também, mas a italiana foi fundamental para o Estado. Ela fez a migração. Hoje o café chega em Paris, em Roma. Com café de alta qualidade. Se deve também aos italianos. Muito trabalho italiano. Então, o Espírito Santo ainda é o segundo maior produtor de café conilon, né? Não, primeiro conilon e o segundo Brasil, em produção de café. Veja bem, para não deixar muito longo isso aqui, é claro, vou editar lá, mas não vou cortar. Né? Talvez, bem sucinto, uma palavrinha para o futuro. Como é que, depois dos 150 anos, como é que vai ser os 200 aí? Isto é, o que é que temos pela frente? Daí encerramos. Ok. Eu espero que esses nossos laços com a cultura italiana sejam melhor preservados, que as instituições que cuidam disso se organizem, que cooperem e que tenham um maior intercâmbio entre o Brasil e a Itália. Tem coisas que nós fazemos no Brasil que a Itália não faz mais, se perdeu no tempo. O jeito de beber vinho, o jeito de comer, o jeito de falar, eles não têm isso mais lá, isso morreu lá. Então, eles têm muito a aprender sobre eles mesmos vindo ao Brasil, conhecendo nós aqui. E nós temos muito que conhecer e aprender com a Itália, com o sucesso da Itália, sobretudo a região norte da Itália, em termos de comércio, serviços, indústria, tecnologia, organização da produção, que a Itália é uma potência. Então eu entendo que o Brasil é o Brasil e a Argentina também, sob certo aspecto, nós somos uma garantia do futuro da cultura italiana, entendeu? No mundo. Porque aqui nós somos devotos Nossa Senhora Aparecida, nós gostamos de polenta, entendeu? E nós gostamos de futebol. Então é o seguinte, a Itália tem muito a nos ajudar e nós ajudar a Itália. Aqui a polenta é bianco ou giallo? Gialla. E tem que jogar, tem que jogar na parede. Se ela bater na parede e sujar a parede, não é polenta. Ela tem que bater, cair, não sujar. Meu nono fazia esse teste em casa. Ele pegava a polenta e pá na parede. Não, tá boa. Era bronco, hein? Ele jogava a polenta na parede, para poder se sujasse, não estava no ponto para comer. Brabo que só. Vamos ver o que é. Então eu vejo isso, eu acho que nós temos condições do Espírito Santo de preservar e potencializar isso. E o Espírito Santo tem muito a ganhar com o turismo externo e interno, por sermos os pioneiros aqui no Brasil em termos da colonização italiana. A gente tem que produzir melhor isso e nós temos que ganhar mais relevância com isso, com esse aspecto de sermos os pioneiros aqui no Brasil. O Zé Antônio falou uma coisa interessante, que ele falou assim, na década de 80, eu ontem fui entrevistada por uma TV, acho que está passando agora, TV Bandeirantes, a respeito disso, como uma descendente também. E eu disse o seguinte, que você analisa o seguinte, vem o pós-guerra, aonde, que nem eu nasci em 51, 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? No interior, a repressão foi muito grande, por conta da aliança do Benito Mussolini com Hitler na Itália, isso repercutiu muito aqui. Então, muita coisa, muita sanfona, muita acordeon foi escondida, muita concertina. E isso continuou. Essa pessoa hoje que falou lá, o Newton Kepp, hoje, quando eu volto de Minas Gerais, em 86, 87, a gente estava formando um grupo aqui para se voltar para essas questões da cultura italiana. Eu tive essa grata surpresa de ter sido convidada com o núcleo de Santa Teresa, a família Fardim, a família aqui, a Nerina Bortoluso, a Rita, filha, e Dalberto Moro, que era do Clube Ítalo Brasileiro, algumas pessoas, Valfredo Zampronho,
E coincide também com a abertura para a cidadania italiana, né? Poucas famílias tinham feito. Então, tudo isso se juntou na década de 80, de 85 para frente. Se você voltar, você não vê nenhum movimento cultural de coisa italiana. É depois dessa data. Quando você fala em Venda Nova, é 30 anos que tem a festa da polenta, exatamente nessa data. E aí nós fizemos corais de música italiana, nós fizemos associações. Esses municípios todos que hoje conservam, eles começaram a se voltar nessa data. Por exemplo, os grupos de dança, eles são muito recentes. A gente cantava, porque a música italiana ela continuou. Porque os nonos, no sábado à tarde ou no domingo, quando eles estavam meio tchucos, bêbados, eles cantavam aquelas músicas. Estava girato. E a gente aprendia, a gente ouvia e aprendia. As mulheres não cantavam não, eram esses homens, era a voz masculina. Então esse movimento foi muito importante no Espírito Santo. Por isso que hoje a gente tem festa durante o ano, começa em fevereiro, vai até novembro, nós temos em torno de 35 manifestações no município que falam da festa da cultura italiana especificamente. Bom, eu espero fazer 160 anos da imigração, eu teria 83 anos, né, que você hoje entrevistou mulheres de 83, eu teria 83 anos. Espero estar viva até lá. Vai chegar ao 100. Espero, com muito menos intensidade a minha participação. Vejo com uma certa preocupação essa questão do cultivo da língua, a não ser com os cursos online, porque presenciais a gente vê uma certa dificuldade, né, nesse aprendizado. A Itália, eu aposto um bocado no turismo della Radice, aposto que se esse projeto for colocado em prática, eu aposto que esse intercâmbio possa acontecer. Qual é o objetivo do turismo della Radice? Que esses italianos que estão aqui, que vieram, não seja a época, que esses descendentes voltem para a Itália num programa onde a juventude, principalmente, ande naqueles locais de onde vieram os Dante Causa ou os antenatos italianos. Ver o que a gente faz aqui. E eles que venham para cá. Eu espero, sinceramente, que isso seja um sucesso. Existe já na Europa esse tipo de projeto que não fez muito sucesso. Eu espero que, tendo em vista que estados como o nosso que tem um percentual muito grande de descendente de italiano, ele tenha um sucesso relativo. Eu aposto nisso, né? Espero que isso aconteça e a gente passe a fazer os 155 anos, depois os 160 anos da imigração italiana, e que eu esteja viva até lá para presenciar. Acho que seguindo as palavras aí dos primos, essa questão do intercâmbio cultural e econômico, ela é o que a gente espera que ocorra, até como manutenção do aspecto cultural, para que não se perca, né, esse aspecto cultural, essa manutenção de vínculo. E um dos projetos que eu acho bacana que poderia ser feito, as próprias universidades da região lá, da região principalmente do Vêneto, onde a grande maioria do estado aqui é do Vêneto, do norte, pudesse aumentar os intercâmbios com alunos da região, com as universidades daqui, com as escolas de ensino médio daqui. É exemplo que já faz os Estados Unidos, quando quer levar brasileiros para lá, faz intercâmbio. A Itália podia ter um bom programa de intercâmbio com estudantes da região aqui, estudantes brasileiros do Brasil, descendentes de italianos, ou até não teria problema, mas que houvesse mais intercâmbios. Eu acompanho, vez ou outra, os projetos de intercâmbio, eu vejo muito com Portugal, até com a França, Estados Unidos, e vejo muito pouco com a Itália, na parte educacional. E seria um interesse bacana, porque você cria dentro da escola, da academia, né, essa interação de cultura muito melhor, porque a pessoa vai ficar um ano lá, não vai fazer só turismo também, vai ficar um ano, até mais, pode trabalhar. A pessoa também vem de lá, também aprende a cultura nacional também, brasileira também, essa interação. Então o ambiente acadêmico é bem promissor para isso também, para aumentar esse intercâmbio de cultura, na economia e tudo. Eu acho que poderíamos trabalhar bastante nos próximos 30 anos para poder melhorar essa relação Itália-Brasil, principalmente com seus descendentes italianos. Na língua, na cultura, na economia e tudo. Acho que basicamente por isso aí.